Renda fixa ou variável? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Qual é a melhor opção? Hoje você vai entender de forma simples qual a diferença entre renda fixa e renda variável, qual é a melhor para o seu momento e em qual delas os grandes investidores estão colocando dinheiro. Quando ouvimos o termo renda fixa, muita gente imagina que isso significa um investimento com um rendimento garantido e imutável, o que na verdade não serve para 100% dos casos. A renda fixa, na prática, é como um empréstimo que você faz para alguém. Pode ser para o governo, para um banco ou até mesmo para uma empresa. Em troca, essa instituição te devolve o dinheiro com juros ao final de um prazo ou durante um período. Existem 3 grandes categorias dentro da renda fixa, e cada uma funciona de um jeito. A primeira é a pós-fixada. É quando o rendimento está atrelado a uma taxa que varia com o tempo, como a Selic ou o CDI. Isso significa que você só vai saber exatamente quanto ganhou no final do período. Esse tipo de investimento acompanha o cenário econômico. Por exemplo, se a Selic está alta, o rendimento sobe. Se a Selic cair, o rendimento também cai. Existe também a pré-fixada. Nesse caso, a taxa de juros é combinada no momento do investimento. Você já sabe quanto vai render, desde que fique até o vencimento. Mas aqui tem um ponto importante. O risco desse investimento é que o valor real do seu dinheiro no futuro pode mudar, por causa da inflação. Então, mesmo sabendo a taxa, você não tem certeza do poder de compra desse dinheiro lá na frente. E a terceira é indexada à inflação. Esse tipo de investimento mistura os dois mundos. Uma parte da rentabilidade é fixa, por exemplo, 6% ao ano, e outra parte é variável, atrelada à inflação. Ou seja, você garante uma rentabilidade real acima da inflação, o que é ótimo para o longo prazo. Um exemplo claro disso é o Tesouro IPCA+. A renda fixa, então, não é um investimento sem risco, mas é mais previsível do que a renda variável. Diferente da renda fixa, onde você tem uma noção mais clara de quanto vai receber, a renda variável é um tipo de investimento onde os rendimentos não são previsíveis. Como o próprio nome já diz, o valor varia. Pode subir muito, cair bastante ou até se manter estável por um tempo. Tudo depende do mercado. Na prática, quando você investe em renda variável, você está se tornando sócio de uma empresa ou dono de uma fração de um imóvel, por exemplo. É o caso de ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas e outros ativos negociados na bolsa de valores. A grande vantagem da renda variável é o potencial de retorno maior no longo prazo. Historicamente, ela supera a renda fixa em termos de rentabilidade, só que junto com esse potencial vem um risco maior. Investir em renda variável não é loteria, é uma forma mais ativa de participar da economia e fazer o seu dinheiro crescer junto com o crescimento das empresas ou setores onde você investe. Mas para isso, você precisa de uma dose de conhecimento, paciência e disciplina. Sem isso, é fácil cometer erros, como comprar na alta, vender na baixa, seguir dicas aleatórias e acabar tendo prejuízo. A escolha entre renda fixa e variável depende do seu perfil, dos objetivos e do momento que você está vivendo. Por exemplo, quem está começando costuma colocar mais na renda fixa, enquanto quem já tem uma reserva e mais conhecimento começa a migrar para a renda variável, buscando crescimento. E mais, o cenário econômico muda. Hoje a renda fixa está pagando bem porque a Selic está alta. Amanhã ela pode cair e a renda variável pode se valorizar mais. Por isso, entender as diferenças ajuda você a tomar decisões melhores e não apenas seguir modinhas ou promessas de dinheiro rápido. Nesse momento, muita gente está empolgada com a renda fixa, e não é à toa. A taxa Selic está em patamares elevados, o que faz com que títulos públicos, CDBs e outros investimentos estejam pagando muito bem. E aí surge aquela fala clássica: ué, mas para que investir em ações se a Selic está alta e a renda fixa está rendendo bonito? Esse raciocínio parece fazer sentido, mas só por enquanto. A verdade é que essa rentabilidade alta não vai durar para sempre. A Selic é uma taxa que o Banco Central usa para controlar a inflação, ou seja, se a inflação cair, a tendência natural é que a Selic também comece a cair. Aqueles 1% ao mês que hoje parecem ótimos, amanhã podem virar 0,5% ou até menos. Enquanto a Selic cai, a renda variável, como ações, fundos imobiliários, os ETFs, tendem a se valorizar. As empresas conseguem crédito mais barato, o consumo aumenta
e os lucros crescem. Ou seja, o cenário todo se inverte. É por isso que um investidor inteligente não aposta todas as fichas em um único tipo de investimento. Ele entende que o jogo muda e prepara sua carteira para diferentes momentos. Mas será que dá para ficar rico só com renda fixa? A resposta sincera é: até que dá, mas vai demorar muito mais. A renda fixa é um excelente ponto de partida, mas se a gente falar de acumulação de riqueza de verdade, construir patrimônio, conquistar a liberdade financeira, aí as limitações da renda fixa aparecem. Mesmo nos melhores momentos, ela tem um teto de rentabilidade. Você pode até conseguir mais de 1% ao mês, 14% ao ano, mas dificilmente vai além disso. E lembre-se, esses rendimentos ainda vão sofrer o desconto do imposto de renda e muitas vezes perdem a força com a inflação. Agora, por outro lado, na renda variável, não há esse teto. Empresas podem crescer 50%, 100%, 300% em poucos anos. Fundos imobiliários podem distribuir renda constante com valorização dos ativos. O lucro pode se multiplicar e quem é sócio participa disso. É esse crescimento exponencial que ao longo de 10, 15, 20 anos faz a diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas preserva capital. É claro que a renda variável tem mais riscos e exige mais estudo, mas é justamente por isso que ela oferece retornos maiores, porque quem se prepara, quem assume o risco de forma inteligente, é recompensado com o prêmio de risco. Então sim, você pode juntar um bom dinheiro com renda fixa, mas se você quer realmente multiplicar o seu patrimônio, vai precisar sair do conforto e aprender a investir também em ativos de renda variável. Mas isso significa que dá para ficar rico rapidamente com a renda variável? Na verdade, não. E se alguém te prometer isso, provavelmente está tentando te vender alguma armadilha. A renda variável tem sim um potencial de retorno maior que a renda fixa, mas isso não significa que ela vai te deixar rico da noite para o dia. É claro que existem casos de gente que multiplicou dinheiro rápido, mas são exceções e não a regra. O investidor que tenta acertar o timing, entrar na hora certa, sair na alta e especular sem base, acaba caindo no mesmo erro, comprando na empolgação, vendendo no desespero, e isso gera prejuízo e não riqueza. O que a maioria dos investidores bem-sucedidos tem em comum é que eles ficaram anos investindo com regularidade, reinvestindo os dividendos, mantendo a estratégia mesmo em momentos ruins. Eles entenderam que o verdadeiro poder da renda variável está nos juros compostos no longo prazo, no crescimento das empresas e no seu próprio amadurecimento como investidor. Então, se você está começando agora, coloque isso na cabeça. Investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é para você tentar enriquecer em um ano, é para você mudar de vida nos próximos 10, 15, 20 anos. A renda variável pode sim ser uma ferramenta poderosa para construir riqueza, mas ela exige o que todo caminho sólido exige: paciência, constância e visão de longo prazo. A verdade é que a maioria dos bons investidores usam os dois tipos de investimento. Ninguém que enriqueceu apenas guardou em CDB a vida inteira. Por isso, quanto antes você entender e equilibrar esses dois mundos, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos. Se a bolsa cair, a sua renda fixa segura uma parte. Se a Selic baixar, a sua parte em ações ou fundos imobiliários pode crescer. Se a inflação disparar, os títulos atrelados ao IPCA vão te defender. Ou seja, você não depende de um único cenário para ter resultado. Essa é a lógica que os grandes investidores seguem. Eles não tentam adivinhar o futuro. Eles se preparam para todos os cenários. E é por isso que, mesmo em momentos de crise, eles não se desesperam, porque já montaram uma estratégia sólida, diversificada e adaptável. Se depois de tudo isso você está pensando, tá bom, entendi, mas por onde eu começo? Você não precisa sair da renda fixa de uma vez e também não precisa entrar na renda variável com tudo. A ideia é justamente ir testando o mercado, entendendo seu próprio perfil e aprendendo com o processo. Investimento é como uma academia. Você não começa levantando 100 quilos. Começa leve, ganha força e vai evoluindo. Se você quer ir mais devagar, mas saindo do lugar, pode começar montando sua reserva de emergência primeiro, com liquidez diária e de preferência em renda fixa pós-fixada,
como Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária. Essa é sua base de segurança. Depois, comece a pensar em objetivos de médio e longo prazo. Nesse momento, você pode começar a incluir investimentos pré-fixados ou atrelados à inflação, com prazos mais longos e rentabilidades melhores. Quando já tiver segurança, comece a explorar a renda variável aos poucos. Pode ser por fundos de índices, que são os ETFs. Eles te expõem ao mercado com menos risco concentrado. Ou também ações de boas empresas com histórico sólido, ou até mesmo fundos imobiliários que são mais estáveis e distribuem renda. E por fim, vá rebalanceando a sua carteira com o tempo. Conforme a Selic muda, o mercado se ajusta. E você mesmo muda o seu momento de vida. Você pode ajustar as proporções entre renda fixa e variável. Enfim, esse é um processo contínuo. Me conta aqui nos comentários no que você está investindo atualmente e deixa o like se gostou do conteúdo.